Então, já marcado esse café cultural, e por favor, se quiserem já começar a divulgar conosco, agradecemos. E hoje, excepcionalmente, nós temos um companheiro que é da cidade de Ribeirão Preto, de São Paulo, que ele está sentado ali ao lado, e ele está desde mais cedo fazendo desenhos mediúnicos. Então são vários desenhos, a maior parte já tem alguns prontos, ficarão expostos aqui nesse parapeito, para que as pessoas vão vendo a obra. E vai acontecer que nós não sabemos exatamente quantas estarão prontas até o final de nossa reunião hoje. Mas as pessoas que estiverem interessadas, todas estas obras serão sorteadas no final dos atendimentos de hoje. E como é que se dará esse sorteio? Daqui a pouco uma pessoa vai passar aqui com uma sacola e uns papéis. Quem tiver interessado é só colocar o nome dentro dessa sacola. Quando terminar, a gente vai e faz o sorteio, e quem for sorteado leva. Se alguém que colocou o nome não estiver, perde a vez. Não iremos guardar para quem não estiver presente. E eventualmente algumas dessas gravuras, desses desenhos, serão dirigidas a algumas pessoas que também não sabemos qual será esse critério. Estas não entrarão no sorteio. Então suponhamos que tenha uma Maria José e venha um desenho para Maria José, então esse daí é só para Maria José. E as demais serão sorteadas livremente, sem nenhum custo, sem nenhum ônus, sem nada. Então depois, também se quiserem, durante os atendimentos, com muita ordem, quiserem vir ver como é que ele trabalha, podem subir aqui, tendo cuidado, porque aqui nós estamos com muitos fios espalhados. Evitem vir de muita gente, mas vem um, dois, olha e observa, depois retome suas atividades, seus lugares. E vou repetir, quem tiver interesse no sorteio, daqui a pouco a gente vai passar papelzinho, você só põe o seu nome, e depois no final dos trabalhos, então quando todos os atendimentos estiverem concluídos, aí a gente vai fazer esses sorteios, tá bom? E daqui a pouco a gente vai começar a expor aqui o que já está pronto, e à medida que for ficando pronto, a gente vai colocando aqui em exposição. Onde está o essencial? É a mensagem de hoje do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13. Essa reflexão de hoje é de Léo Buscaglia. A mulher entrou no consultório do psicoterapeuta e se sentou. Antes de começar a falar, já chorava. Quando finalmente conseguiu parar de soluçar, disse: estou sozinha. Meu marido me largou há 2 meses. Viajei pensando que esqueceria, mas não consigo esquecer. Ele é um ingrato. Afinal, eu lhe dei os melhores anos de minha vida. Eu lhe dei filhos lindos. Eles sempre estavam prontos para bem vestidos e penteados, com as mochilas nas costas, na hora de irem para a escola. Sempre tive a refeição pronta quando ele chegava, não importando a hora. Sempre recebi os amigos dele. Sempre fui a todos os lugares com ele, mesmo que não gostasse. Sempre sorri para que todos soubessem que ele tinha uma esposa feliz. Nunca permiti que existisse pó sobre os móveis. Sempre tive o máximo de cuidado com os lençóis para que estivessem brancos, bem passados, perfumados. E agora isso. Ele conheceu uma mocinha no escritório, se apaixonou por ela e me deixou. O psicoterapeuta olhou para ela e lhe perguntou: e o que é que você deu de você para ele? Ela não entendeu. Sim, durante anos ela o servira como cozinheira, arrumadeira, babá dos filhos dele, mas nunca se lembrara de que era a esposa
a companheira, a amiga. Quem assiste alguns desses canais fechados, certamente deve ter visto, na segunda-feira, uma entrevista que passou no Globo News com um homem mundialmente conhecido por nome de Andrew Solomon. Ele escreveu, na minha visão, o mais monumental livro sobre depressão, Os Demônios do Meio-Dia. E ele estava dando uma entrevista, e para quem não está acostumado a ver a vida de uma forma aberta, certamente há de ter se espantado, talvez até mudado de canal, porque ele diz coisas que chocam. Ele diz coisas do tipo: é bom que a pessoa sofra uma depressão, desde que ela aprenda com isso alguma coisa. Mas a gente ouve falar de depressão, e é sim a pior doença que alguém pode ter, que fica meio incompatível a gente entender ou perceber uma situação ou uma sugestão como esta. Se você tem depressão e aprende com ela, isso lhe fortalece. Mas o difícil, ele também diz numa outra fala, é exatamente esse aprendizado. É muito difícil você aprender alguma coisa quando a sua consciência rejeita qualquer coisa. É muito difícil a gente aprender que a vida tem valor quando a gente acha que foi abandonado, traído, desprezado, pisado e espezinhado por tudo e por todos. A vida parece que já não faz mais nenhum sentido quando a gente busca vencer algum obstáculo, seja ele familiar, social, político ou o que quer que seja, e a gente de repente se descobre derrotado. E a primeira grande lição é que ninguém é derrotado. Todos nós recebemos lições. E que ninguém é necessariamente burro, mas muitas vezes a gente usa a inteligência de uma maneira totalmente distorcida. Andrew Solomon, ele diz abertamente, sem nenhum tipo de pejo, que ele, como usam os americanos dizer quando se referem a si mesmos, eu sou um americano gay. E narra, nas várias entrevistas que ele dá, alguns dos episódios que lhe custaram caríssimo com isso. E antes mesmo que ele tivesse se percebido como tal, ainda criança, ele sofria rejeição das próprias turmas. Numa dada altura, ele diz que quando estava no 7º ano, ainda adolescente ou pré-adolescente, um rapaz que era tido como o grande amigo de todos da sala fez uma festa de aniversário e convidou todos da sala, menos ele. E quando ele chega em casa, comenta com a mãe: mamãe, fulano está fazendo aniversário hoje. E convidou todo mundo, menos eu. A mãe sentiu a dor do filho e ligou para a mãe do outro e perguntou para ela, por que ele não convidou meu filho? Ele disse: porque ele detesta ele. E ele não quer na sua festa ninguém que ele não goste. Minha mãe fechou o telefone e disse: vamos ali. E me levou para um parque. Passamos a tarde num parque. E no final, comemos sanduíches com milkshake, que eu tanto adoro. E naquele momento eu aprendi que eu deveria agradecer ao meu amigo não ter me convidado, porque eu tinha vivido uma das melhores tardes da minha vida. E a partir daí ele narra, em não só numa entrevista, mas em outras, várias situações complicadas que ele viveu. E ele diz numa dada altura: e eu não percebia que eu conseguia extrair de tudo aquilo que me causava traumas e sofrimentos, eu conseguia extrair algo muito bom. Porque eu me colocava para ver o que aquilo resultava. Mas a despeito disso tudo, eu me tornei um depressivo, e por isso que ele saiu a pesquisar no mundo a depressão. Só que ele fez uma pesquisa diferente. Ele saiu entrevistando depressivos do mundo todo e em todos os níveis. Até que um dia ele chega para o New York Times, que tinha lhe pedido um artigo,
E ele pontua no New York Times uma experiência que ele tinha tido com pessoas muito pobres. E ele detecta que mesmo no meio da alta pobreza, desculpem, ele detecta que muita gente sofria de depressão. Mas que ali havia dois toques diferentes. O primeiro deles, eles sofriam tanto, cotidianamente, que a depressão é um sofrimento tão profundo que apenas fazia parte do cenário do sofrimento geral. Então eles sofriam de depressão, mas não sabiam que sofriam de depressão, porque era tanta dor no derredor, que uma dor a mais ou uma dor a menos já não fazia diferença. E essa depressão só surgia nos momentos em que a vida lhes parecia sorrir, porque na hora que alguma coisa de mais agradável acontecia, correspondia no seu psicológico: nossa, o que é que está acontecendo de errado? Então a coisa boa, a coisa certa era errada, porque o certo era o ruim, era o erro, era a falta, era a perseguição, era tudo dar errado. Então ele, em cima disso, faz um artigo colocando os aspectos que não são percebidos de uma doença tão cruel quanto a depressão. Mas nesse mesmo ensejo, junto com os pobres, ele diz: e de onde vem a resistência dessas pessoas? Porque se ela já não tem nada, se nada que é bom já não lhe motiva, porque ela sabe que é passageiro, é fugaz demais, por que elas continuam existindo? E por que é que as pessoas que têm às vezes posições sociais bem mais harmonizadas, que viveram às vezes longos períodos bem, quando advém uma adversidade, simplesmente querem morrer? É o primeiro grito: esta vida não foi feita para mim, Deus me abandonou. O que é isso? Quando a gente começa a perceber como é que o mundo gira, e percebe que quando o mundo gira, ele não gira para mim, ele gira para todo mundo, e que todos nós estamos submetidos exatamente à mesma solicitude, não importando que a gente esteja numa posição elevada socialmente ou numa posição totalmente fragilizada. Isso não faz a menor diferença, o mundo segue girando. Mas quando a gente interioriza a dor e começa a admitir que a dor é aquilo da qual você não pode sair, a partir daí você entra na pior crise da sua vida. E dela para chegar na depressão é um passo, e dessa depressão ensejada por essas faltas de motivações psicológicas é um passo para a morte. Então tudo que poderia se ausentar ou ser ausentado começa a criar forças dentro de você. E você perde essa força, não necessariamente para alguma coisa que possa lhe salvar ou redimir, mas você perde a força para tudo aquilo que era a única força que você tem. E aí ele diz, numa dada altura de um dos seus depoimentos: para mim, o contrário de depressão não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. E ele expõe isso, porque quando nós nos deprimimos, a primeira grande perda que nós temos é a da vitalidade. Acabamos de ler uma história, e a história apresenta literalmente isso. Durante 2 meses, eu fiz, eu dei, eu cedi, eu concordei, eu me tornei subserviente, fiz tudo. E não posso aceitar essa ingratidão, porque você fazia da gratidão do outro a sua vitalidade. E você se esqueceu de um pequeno detalhe, de que a sua vitalidade é intrínseca a você. Porque na hora que eu coloco a minha vitalidade no outro, eu estou sujeito a qualquer coisa que envolva as emoções ou as decisões do outro, e eu perco o domínio de mim mesmo. A pergunta do autor é uma pergunta aparentemente cruel. Sim, você deu tudo, você serviu tudo, mas e você? O que é que você deu de você para ele? E a gente poderia colocar isso num cenário inverso.
Trabalhei, ganhei, suei, passei noites acordados ganhando dinheiro para dar uma vida boa, e agora ela me abandona. E agora os meus filhos são revoltados contra mim. E cabe novamente a mesma pergunta: mas o que foi que você deu de você? Porque muitas vezes a gente dá dinheiro, dá um suporte, mas a gente não se entrega, a gente não se abre, a gente não é participante do fenômeno. Que fenômeno? Fenômeno chamado vida individual, e quando se amplia, chamado vida familiar. A gente foge daquilo que a gente gostaria de ter dentro. A gente abre mão da vida querendo que a vida nos aceite, quando não é esta a equação. Precisamos, sim, todos nós, indistintamente de nossas crenças, indistintamente de nossas idades, de nossas vinculações sociais ou que sejam, nós precisamos refletir no que temos feito conosco mesmos. Qual é o destino que a gente dá às dores que nos assola a alma? Eu sofri uma decepção enorme, está doendo muito. Muito bem, e o que é que você vai fazer com isso? Vai ficar repetindo isso quantas vezes? Até que isso por si só deixe de doer? E por que você não acelera o processo? Quando nós lidamos com o corpo físico, nós fazemos isso. Estou com dor de cabeça, a dor está muito forte, eu procuro um remédio para aliviar minha dor de cabeça. Mesmo que a dor de cabeça eu saiba que ela é um motivo emocional, que ela foi um motivo de um tumor, ela é um motivo de uma perda de sono, eu tomo um medicamento para aliviar minha dor. Mas quando a dor é espiritual, é dor da alma, que providência eu tomo? O que é que eu ingiro em mim mesmo para diminuir essa dor? Não é porque se eu estou sofrendo é porque Deus quer. Não, se você está sofrendo é porque você se permite. Basta a gente olhar um jogo de futebol, a gente vê aqueles caras, mesmo sem intenção de, se chocam uns com os outros, se machucam, se levantam e continuam jogando. No outro dia a gente lê no noticiário: o cara não vai poder jogar por uns tempos porque rompeu um músculo, porque fez uma luxação muito violenta, porque quebrou um osso. Mas ele continuava jogando, nem parecia. Sim, porque ele estava focado num outro objetivo. Mas por que no futebol a gente consegue focar algo melhor? E quando nós temos isso na nossa vida, a gente perde as referências. Nada contra que a gente queira o apoio, o carinho, o aconchego de alguém. Mas quem vive forçando isto, está fugindo das suas próprias responsabilidades. Como é que eu vou encarar a mim mesmo se eu coloco sempre que tem que ter alguém ao meu lado para resolver o meu problema? Mas quando o problema é íntimo, é profundo, a gente não quer resolver, porque as pessoas chegam mesmo sem experiência e dizem: olha, deixa um pouco isso de lado, é porque não é em você. Sim, é porque não é em mim. Mas sendo em você, é a você que cabe afastar o problema. Eu estou só lhe lembrando disso, mas eu não quero ser lembrado disso. Lógico, porque você quer sofrer, e você quer que o outro tenha pena do seu sofrimento, e à medida que o outro não tem pena do seu sofrimento, você sofre mais ainda. Que mundo inclemente, que tipo de amigo, que familiar eu tenho? Os mesmos, porque nós fazemos do mesmo jeito. E no fundo o problema é nosso. É a pergunta do Léo. Que pergunta complicada é essa? Então você fez tudo e mais um pouco. Sim, mas você se deu? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Estamos sofrendo uma depressão, estamos sofrendo uma tristeza, estamos passando por um luto, estamos amargando uma situação que eu gostaria de já ter vencido há algum tempo. Muito bem, e o que é que você tem feito de você para vencer isso? Eu vou toda quarta-feira lá no Leão. Sim, mas o que é que você tem feito? Não, eu vou lá e recebo um passinho, mas o que é que você tem feito? Essa é a pergunta. O que é que nós fazemos para resolver o nosso problema individual? Não é eu ter ido ou eu ter comprado, ter bebido ou ter deixado,
é o que eu faço em nível de consciência para superar o que está aí. Ou melhor dizendo, corrigindo a frase, para superar o que está aqui, porque não é aí. Muito a propósito, a leitura de hoje. E quando vocês virem eu abrindo, que eu passei 1, 2, 3, é porque as 3 anteriores eu já tinha lido aqui. Então foi só uma sequência. E nós podemos dizer, para usar o termo comum, uma coincidência. Porque muitos que aqui viemos, nós viemos por conta de depressão, por conta de tristezas profundas, por conta de abalos psíquicos, por conta de problemas espirituais. E nós estamos aqui para ajudar. E os nossos questionamentos é somente para acompanhamento. Ninguém faz qualquer questionamento aqui para ter alimento de curiosidade, ou para depois dizer A, B ou C que você veio quando precisou ou quando não precisou. Porque a nós o que nos interessa é poder servir de apoio para que você saia da sua crise. E ficamos extremamente felizes quando alguém que saiu da crise se propõe agora, em outro lugar que seja, onde quer que seja, também ser apoio para que os outros vençam a si mesmos, vençam as suas limitações. Porque não existe nada mais digno do que isso. Você recebeu ajuda, sim, mas eu fiz a minha parte. Não, você é espírita, você tem fé. Sim, mas eu conheço muitos espíritas que não conseguem nada disso, porque não fazem a parte. Do mesmo jeito que eu conheço pessoas de outras religiões e pessoas sem religião. Uns vencem e outros não, no mesmo lugar, passando pelo mesmo trilho. E onde é que está a diferença? Interna. É a pergunta da leitura de hoje. O quanto nós nos damos de verdade para o que quer que seja. Concluindo, há uma história que diz que Pedro chegou a Jesus e começou a reclamar da falta de participação da sociedade. E ele começou a contar que as pessoas não colaboram, sabe que eles ajudam a muita gente, tem muita gente com fome, tem muita gente necessitando, e as pessoas não colaboram. Jesus então pergunta a Pedro: e você, Pedro, o que é que você fez? Hoje de manhã mesmo, Senhor, eu saí, fui lá na padaria do senhor fulano e pedi a ele alguns pães e saí distribuindo às pessoas que estavam passando fome. Ele disse: mas os pães eram do seu fulano. Mas no outro dia, Senhor, as pessoas estavam com muita fome e eu lancei meu barco ao mar, pesquei e servi os peixes que eu pesquei às pessoas que estavam famintas. Ele disse: e os peixes eram de... Não, os peixes eram de Deus, sim. E Pedro então diz mais 2 coisas: que colheu umas verduras, umas frutas. E Jesus voltava a perguntar: e de quem é isso? Não, era do pomar do seu fulano. Não, isso aqui eram frutas silvestres. Sim, mas quem era o dono? Deus. E aí Pedro começa a ficar nervoso. Senhor, então quer dizer que nada do que eu faço tem valor? Ele diz: tem, Pedro, mas eu quero saber o que foi que você deu de você. Até agora você só deu dos outros. Você foi só um atravessador. Você precisa, numa dada altura, dar de você, dê de si. O que você tem dado de si? E aí Pedro teria chorado e disse que então iria rever seus próprios conceitos. Porque muitas vezes a gente não faz mais do que isso, atravessar e mal algum bem. E dessa maneira, quando algum mal nos chega, a gente não tem bem suficiente para superá-lo. Quando na realidade nós temos todo o bem do mundo dentro de nós. E que nós não estamos em nenhum relacionamento por trocas, por favores. Estamos porque queremos. E se queremos e queremos estar bem, só resta uma única coisa: nos doarmos de corpo e alma. Porque no dia que alguém não quiser mais, não tem problema, você continua com seu corpo e com sua alma, pronto para dar ou fazer qualquer coisa com o outro. Mas quando você dá coisas, você depois quer troco, e aí às vezes o troco não vem, e em vez de você continuar doando, a partir daí você passa a ser mesquinho, e a vida perde todo o valor.
Valorizemos melhor a nossa vida, é o melhor que nós temos a fazer. Vamos agora elevar os nossos pensamentos de muita gratidão a Deus pela vida, pelo espaço mental, espaço físico, espaço emocional dentro de nossas almas. Vamos agradecer pela saúde do corpo, mas sobretudo a saúde da mente, do espírito. E que esta gratidão se expresse por colocarmos nosso corpo a serviço da vida e nossa mente a serviço das vidas. Que sejamos bons e íntegros, honestos e predispostos ao bem. Que sejamos parceiros desses espíritos amigos que são nossos parceiros, que nos acompanham, nos envolvem e nos fortalecem. Que sejamos companheiros daqueles que pedem o nosso ombro. Que sigamos com tranquilidade, mesmo nos caminhos mais tortuosos, porque a tranquilidade é sempre interior. Que sejamos como um farol, como uma bússola. Que sejamos o GPS daqueles que perderam o rumo. E orientemos, mas façamos mais. Caminhemos mais 2000 passos, como sugere Jesus. Tenhamos forças na alma, forças no coração. E nos entreguemos, mas também nos doemos, em nome do bem. Os amigos espirituais aqui estão nos envolvendo desde muito cedo. E os nossos amigos magnetizadores encarnados associam a partir de agora os seus fluidos de uma maneira bem objetiva para nos fortalecer também o ânimo, o corpo, a energética, enfim. Que saibamos fazer uso dessas energias, colocando nossas mentes e corações como verdadeiros campos de atração dessas energias. Sim, todos nós podemos, todos nós merecemos, todos nós temos condições de viver bem essas energias que aqui estão. Absorvamos isso, nos envolvamos nisso, deixemos que tudo isso cresça em nossas almas. Não é apenas uma saúde momentânea, nem uma saúde física. Nós estamos aqui buscando saúde para nossas vidas, saúde para nossas almas e saúde que nós podemos levar adiante em nome de Deus. Deus, todo amor e bondade, eternamente agradecidos por tuas bênçãos, confiamos que o teu amor nos envolve e nesta certeza nos entregamos de almas e corações abertos, sempre confiando que tudo de bom está reservado para cada um de nós. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e nós permaneceremos em oração, no mínimo até o momento em que nos convidem para as entrevistas e os passes. Deus nos abençoe a todos, que assim seja.